Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Desta vez eu vou explicar como a gente pode fazer para navegar entre páginas com um único botão. E dependendo do nível do usuário que tem acesso, ele vai utilizar o recurso do RLS, que é o Row Level Security. Então vamos lá, qual é a ideia aqui? Eu tenho uma página chamada Vendas Vendedor. Não esquenta a cabeça com o conteúdo disso aqui. Isso aqui não é o foco para vocês entenderem agora. É importante saber que eu tenho aqui, ó, os meus gerentes, eles têm os códigos 100, 200, 300, 400. Aqui eu tenho uma quantidade de itens vendidos por vendedor, tá bom? Aqui eu tenho uma tabelinha, não importa também, nenhum desses dados vai importar nesse instante. E aqui eu tenho um faturamento por vendedor. Perfeito. Essa página chama-se Vendas Vendedor. Ok. Vamos agora para a página do gerente. A página do gerente, ele tem os dados referentes à quantidade vendidas por gerente. Então, está aqui ó, o meu gerente, o gráfico quantitativo. Aqui o gráfico tem um gráfico de anel para representar a quantidade vendida de cada um deles. Tá? E aqui na primeira coluna você pode ver que tem o gerente, tá bom? Então, a questão é a seguinte, ó, dependendo do RLS, eu quero que o nosso botão venha para ou página de vendedor ou página de gerente. Então vamos lá para o menu principal? Vamos. Olha que beleza. Você sabe muito bem que se você der um inserir, vem aqui no botãozinho, ó, você pode pegar, inserir no botão pode ser em branco. Vou pegar esse botão e vou jogar aqui do lado, ok? Você sabe que um botãozinho, muito bem, ele vai atribuir as propriedades. Por exemplo, o texto do botão, se eu colocar aqui, ó, vendas, Enter, pronto, está lá o texto de vendas, né? E você pode aplicar toda a formatação que quiser. E o que acontece? Esse botão aqui, ele é um button, né? Se ele é um botão, ele tem ações que você pode atribuir. Está aqui, ó, actions. Então, ó, a ação tem uma ação chamada navegação de página e você simplesmente vem aqui e coloca vendas vendedor, né? Ele vai para vendas de vendedor. Então, vou colocar aqui, ó, vendedor. Tá? Se você pegar esse button, deixa eu só aplicar aqui uma cor de fundo para ficar um pouco diferente, né? Aqui nós temos o preencher, vou botar uma cor aqui diferenciada, pronto, tá lá. Então eu vou pegar essa cor, esse botão aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, se você jogar para cá, você vai ter um outro botão que aqui no texto seria, vamos colocar aqui, ó, vendedor, né? Então, esse button, como eu copiei e colei, lá no vendedor, ele vai para a página aqui ó, de vendas vendedor, tá bom? E o de cima eu vou trocar para ir para vendas gerente, tá? Até aqui eu estou montando exatamente, ó, aqui eu vou colocar gerente. Aqui eu estou montando exatamente como que ficaria. Então, ó, Ctrl, clique aqui no primeiro botão, ele vai para a página de vendas gerente, tá vendo? Se eu voltar na home, clica aqui no vendedor, ele vai para a página de vendas vendedor. Tá. Aí eu peguei um caso que o usuário, ele quer um único botão. Ele precisa de um único botão porque isso tem que ser dinâmico. Ora, se o vendedor se logar, ele não pode mostrar esse ícone, o botão de gerente. Se o vendedor se logar, não pode mostrar o gerente. E se o gerente se logar, não pode mostrar o botão de vendedor. Então, no Power BI não existe isso de você ficar programando a eventos, ou seja, ao carregar, você pega o button que tem, ele poderia ter um nome, né? Na verdade, ele tem um nome, porque se você for no exibição, seleção, ele tem um nome, né? Tá aqui o botão, você poderia dar um double click nele e alterar o nome. Então, ele seria um objeto. Então, você trabalha com eventos do tipo, ao carregar, pega o nome do botão, ponto visible igual a false ou igual a true. Isso não existe no Power BI. Ah, Renatão, vou fazer com o indicador. Cara, é roubada, não faça isso, porque também não funcionaria. Então, vamos ver como é que eu solucionei isso. Então, vamos lá. Vou pegar esses dois buttons que eu criei, vou deletá-los e vou colocar o seguinte. Primeiramente, esse menuzinho aqui de modelagem, eu criei aqui, ó, gerenciar funções. Tem algumas funções. Ó. A função de gerente, aqui na minha tabela de dados, tem um campo chamado gerente igual a 100. Isso aí já criei vídeos para vocês também de como utilizar o RLS para isso. Então, ó, se o gerente for igual a 100, né? Se for o gerente igual a 400, está aqui ó, no meu
meu filtro é gerente igual a 400, e se for 200 ou 300, tá lá, ó, tá vendo? Se for 200 ou 300, tá? Ele vai aplicar esse gerente aqui, que na verdade é o quê? É o código, né, do RLS. Então eu criei um filtro, muito bem. Então vamos lá. Aí, ó, esse botãozinho que é exatamente o que eu fiz, igual o outro que eu deletei, aqui no texto, olha o texto que eu vou colocar. Opa, peraí, Renatão, cadê aqui o texto? Você tinha digitado gerente, agora não está mais? Então, não está, porque eu criei uma medida, tá? E essa medida, ela vai servir para o texto do botão. Então, aqui, ó, na tabelinha de medidas, eu chamei de RLS navegação página. Dá uma olhadinha ali na medida. Olha o conteúdo dela. Ela diz o seguinte. Ela diz assim, ó. RLS navegação página, né? var gerente, ó, selected value. Então eu pego o gerente que está logado. Lembre-se que ele me retorna o código, né? 100, 200, 300 ou 400. Então, se for 100 igual a 100 ou 200, olha o que ele vai fazer. Ele vai botar esse texto, ó, vendas vendedor ou o texto vendas gerente, tá bom? Então, isso aqui é o texto, correto? Muito bem. Então, aqui, o que eu faço? Como é que eu faço para aplicar esta medida ao meu texto do botão? É simples, você simplesmente vem aqui no texto, tem aqui o... Vou até deletar para mostrar para vocês como é que é. Você vem aqui, ó, texto do botão, ou você digita, tá vendo que lá dá branco, né? Ou você clica aqui no F de X, ele vai abrir essa janela da formatação condicional e você vai escolher aqui a medida que acabou de criar, chama RLS navegação página. Pronto, dá um OK. Olha, o que ele fez? Venda gerente, né? Porque ele é 100 ou 200, até agora não é nada, então vamos imaginar que eu coloquei um default, ok? Ok, então até aí ele vai botar o texto, né? Isso. Então vamos lá agora na propriedade, que é a action. Olha a action, quem que ele é. O action que está aqui, ó, navegação na página, tá? Eu coloquei o F de X. Quem é esse F de X? É a mesma, tá vendo? É a mesma medida. Eu usei a mesma medida porque o texto que eu coloquei, a vendas gerente, é exatamente o mesmo nome da página, tá vendo? Vendas vendedor e vendas gerente. Então, o retorno de vendas vendedor ou vendas gerente é o texto que vai colocar no texto do botão e também, coincidentemente, no nome da página. Ah, mas Renato, eu quero o texto de um jeito e a página de outro. Ué, então cria uma outra função, chama lá RLS navegação texto do botão, por exemplo, tá? Então, vamos fazer isso funcionar, né? Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo... aqui no menu modelagem, vamos simular, tá? Então, para simular aqui no gerenciar funções, eu vou simular nesse outro ícone, que é o ícone para a gente simular o usuário. Então, olha aqui, ó, usuário, se for o gerente 100, né, eu vou dar um OK, olha o que ele vai fazer. Se for o gerente 100, olha lá, já mudou para vendas vendedor, né? Se eu der um Ctrl clique, olha para a página que ele vai aqui embaixo, ó, tá lá, ó, vendas vendedor, perfeito? Perfeito. Eu botei um botãozinho lá em cima, ó, que ele só retorna para Home. Ok? Então, aqui, ó, vamos agora simular o gerente, que vai ser 200 ou 300. Quando eu der um OK, o que ele faz? Muda lá para vendas gerente dinamicamente, tá vendo? Quando eu dou um Ctrl clique, ele vai para a página de vendas gerente. Olha que lindo isso, gente. Você simplesmente está trabalhando com RLS, onde neste nível aqui, você tem um único botão. Por que eu tenho dois botões aí? Então, vamos lá. Aqui eu botei uma mensagem de boas-vindas, tá? Só para você entender ali, ó. Aqui na medidas eu coloquei RLS, boas-vindas acesso. Deixa eu dar um stop aqui na parar exibição. Então, esse boas-vindas acesso, ele simplesmente faz assim, olá, fulano de tal, clique no botão para... abrindo aqui para baixo, para acessar as vendas, tá bom? São umas boas-vindas para a gente ver que é o usuário que está logado. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu tenho no Excel, agora eu vou simular um cenário de RLS, onde você vai fazer com que o usuário se logue e automaticamente você captura o usuário logado e aplica o filtro, ok? Então tem aqui, ó, user 1234, ok? Que representa o respectivo gerente e as páginas, ó, o user 1 vai na página vendedor, o user 2 vai na vendas vendedor, o user 3 e 4 vai na vendas gerente. Então isso aqui vem da onde? Vem do Excel, poderia ser do banco, de onde você quiser, não interessa. Bom, como é que eu faço isso? Então vamos lá.
Primeiramente, vamos criar aqui uma medida, né? Essa medida eu chamei, opa, aqui, ó, navegação. Ó, o nome dela é esse aqui, ó. Olha como é que é legal. Isso é super simples, né? Ó. A medida chama-se navegação página tabela. Bom, espera lá. Vamos aqui no Excel. Vamos pensar assim, ó. Eu preciso, então, ir no Excel, localizar qual é a página, né? Primeiro ele vai pegar o usuário logado, né? E através do usuário logado, ele vai saber qual é esse campo de página que ele tem que ir, tá bom? Gente, página aqui é o nome da página, ok? Então, olha a função lookup value. O lookup value é a mesma função que o proc vê no Excel. Então, eu vou dizer, o lookup value, o que ele precisa? Ó, primeiramente, o primeiro parênteses ali, ó, o result column name. Qual é o nome da coluna de resultado que eu quero, né? Essa coluna de resultado, olha lá no Excel, eu quero o quê? O nome da página. Por quê? O nome da página é o que vai mandar para eu poder fazer a action e colocar o texto do botão, tá? O segundo parâmetro que ele pede ali, ó, é o search. Quem que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar esse objeto aqui, ó, né, que é a coluna usuário. Então, ele vai pesquisar a primeira coluna, tá? E qual é o item que eu vou passar para ele pesquisar, que é o search value. Então, ó, você tem o search column, que é o que ele vai... O column name, né, a pesquisa vai ser na coluna usuário, cujo nome será quem? Qual é o conteúdo? É o user principal name, ele captura automaticamente o usuário logado, tá bom? Então, isso daqui, ele vai trazer exatamente o código da página, que é o resultado da página, perfeito? Então, nesse botão 2 aqui embaixo, ó, eu atribuí, olha aqui que bonito, ó, eu atribuí ao texto do botão, ó, um f de x. Esse f de x é exatamente aquela minha página chamada medidas, medidas RL tabela, página tabela, tá vendo? Página tabela. Ok. E qual é o action dele? Vamos ver o action aqui, ó. O action vai ser o f de x, ó, RLS navegação página tabela, tá bom? Então tá. Renatão, mas aqui está acontecendo alguma coisa, não aparece nada lá então, porque não tem ninguém simulando, né? Agora nós vamos simular, tá bom? Como que a gente simula? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu modelagem, gerenciamento de funções. Então eu estou mostrando duas coisas. Uma coisa é você criar o RLS por o código do gerente, igual eu criei ali. A outra coisa eu chamei de RLS filtro, onde a minha tabela acessos RLS, ok? Que é aquela do Excel, tem usuário igual a user principal name, ok? Esse aqui captura o usuário logado e vai aplicar tudo que nós precisamos. Então vamos simular aqui, ó. Vou pegar, quem que eu vou pegar agora? Eu vou pegar esse aqui, ó, outro usuário e RLS filtro. Quem que é esse outro usuário? Vamos lá no Excel, dá um Alt Tab aí, pega esse objeto aqui, ó. Esse objeto, na verdade, é esse usuário, né? Esse usuário aqui ele tem que exibir a página de vendas vendedor, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando eu clicar aqui, ó, e dar um OK, é como ele está simulando se esse usuário estivesse logado. Olha que bonito, ó, já mostrou aqui o texto. Para onde que ele vai? Ó? Ctrl Enter, ele vai para a página de vendas vendedor. Olha que beleza, dinamicamente, um único botão, hein, gente? Ok? Se eu simular o outro usuário ali, ó, vamos pegar aqui esse usuário que vai para o vendas gerente, é o usuário 3, né? Então vamos pegar aqui, ó, clica ali no botãozinho e vamos simular o usuário 3, olha só, 3, e vamos dar um OK. Para onde que ele vai? O texto tem que ser vendas gerente, ó, e dou um Ctrl clique aqui, ele vai para a página de vendas gerente. Pronto, é exatamente esse tipo de situação que você vai encontrar no dia a dia para que ele possa fazer exatamente essa simulação de um único usuário. Voltando aqui na homepage, eu vou adicionar agora uma imagem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um site, não sei se vocês conhecem, ó, é adioma.com. Eu vou pesquisar ícones aqui, ó, sales, por exemplo. Vamos supor, gostei de um ícone de sales, de vendas, vamos colocar esse aqui, ó. Gostei desse ícone, né? Você pode até escolher uma cor para ele, tá? Escolhe aqui o maisinho, escolhe a cor que você quiser, tá bom? Ó, vou pegar um vermelho aí e vou fazer download dele. Ó, você clica aqui no Free e pronto, ele vai fazer o download. Olha que legal aqui no Power BI, vamos atribuir, deixa eu parar a exibição, né? Vamos aqui no menuzinho, inserir imagem.
No inserir imagem, ele vai falar, tá, me mostre qual é a imagem que você quer inserir. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui no endereço onde ele colocou esse Cardonation aqui, ó. Pronto. Eu tenho a imagem aqui, né? Pronto, a imagem está exibida aqui com aquela cor que eu pedi, né? E isso aí é gratuito, tá, gente? Isso aí é fantástico para você dar vida ao teu site. Site não, o projeto do Power BI. Aí, ó, vamos pensar o seguinte, isso aqui é uma imagem, né? E essa imagem também tem o action aqui, ó, tá vendo? Para onde que ele vai? Se você colocar aqui, ó, navegação de página, e ao invés de definir o nome da página aqui, você pode clicar no F de X. E no F de X, você vai atribuir a quem? Ó, o teu RLS. Vou pegar aqui do usuário lá do navegação página de tabela, tá bom? Eu vou dar um OK. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem o texto a ser exibido, mas você poderia colocar aqui no dica de ferramenta, que é o mesmo RLS, ó, RLS, opa, aqui, ó, pesquisar. Vou botar o mesmo texto aqui, a mesma medida, né? Porque lembre-se, coincidentemente eu coloquei o nome da medida, ó, se você passar o mouse ali, não tem nada ainda porque não estamos simulando qual é o usuário que está atribuído, né? No caso de uma imagem, você até poderia colocar, ele permite colocar um título aqui, tá? Nesse título, deixa eu colocar aqui, ó, a minha RLS, cadê aqui? Medidas, RLS página também, ok, né? Então vamos ver como é que ficaria isso no momento que a gente for simular o usuário. Então vamos aqui, ó, modelagem, pega aqui a simulação do nosso usuário. Então, teria o usuário que é o RLS filtro, seria aquele do Excel lá, pega o Excel agora. Esse aqui é o user 3, ó. Ctrl C, user 3 e OK. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando você, ó, ele está atribuindo, ó, já botou o título lá, tá vendo? Ó, vendas gerente. Quando você passar o mouse na imagem, ó, já aparece o tooltip ali, ó, vendas gerente. Ctrl, clique nele. O que vai acontecer? Ele vai para a página de vendas gerente. Você viu que beleza? Então, dinamicamente, com uma única imagem, né, ou com um único botão, tem o mesmo efeito, a mesma ideia, e você acaba tendo a possibilidade de criar uma biblioteca de navegação de páginas com o mesmo usuário, com o mesmo botão, com o mesmo elemento, o mesmo objeto, tá? E basta você fazer tudo através de DAX. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo vídeo, boa dica e sucesso nos projetos.